Pessoal, hoje eu estou com a Paola Francesca e com a Renata, como a minha parceira já depois de casa aqui. A Paola, ela trabalha com co-living, né? Ela ensina como trabalhar com co-living. Ela tem um produto digital e tem uma larga experiência, é parceira nossa. Inclusive, nós estamos gravando aqui a nossa segunda edição do podcast no co-living dela. E eu queria que a Paola viesse nos contar como é que aconteceu e de que forma que ela pode se posicionar para levar mais informação para quem queira conhecer mais como é que funciona esse modelo de negócio. Tá. Então, o co-living é um modelo de negócio que eu fui descobrindo mais na prática, né? Porque apesar de ele existir lá desde 1970 e poucos, principalmente com esse movimento mais na Europa, ele é um modelo muito novo aqui para o Brasil, né? Porque o brasileiro, ele tem uma mentalidade muito diferente, né? Da Europa, Estados Unidos, enfim, né? Então, é uma coisa que eu fui descobrindo no processo. Como que isso aconteceu? Na verdade, eu tinha uma casa, né, que é essa casa aqui, e ela estava ociosa e eu comecei a pensar em o que eu ia fazer aqui. Eu estava morando nessa casa, o que eu poderia fazer nesse espaço que a gente está hoje. E aos poucos eu fui pensando e eu montei esse espaço mais instagramável, que a princípio era um lugar mais para fazer eventos e tal. Eu queria fazer o encontro de mulheres, noite de vinhos. E para monetizar esse espaço, enquanto eu não conseguia trazer clientes, eu comecei a alugar os quartos. Então, nesse processo, eu comecei a entender que as pessoas que vinham para cá alugar esses quartos, elas vinham porque eu tinha um ambiente para eles poderem trabalhar. Que agregava. E aí eu comecei a entender, né? Claro que eu fiz muito mapeamento de persona, eu fui desenvolvendo, fui estudando sobre esses novos negócios que envolvem economia colaborativa, economia da solidão, todas essas economias, essas novas economias. E eu comecei a estudar sobre o negócio e eu comecei a enxergar esse mercado potencial, né? Mas aí eu comecei a entender que isso já rolava em muitos lugares, né? E tinha grandes empresas que já operavam em formato de co-living. E aí dentro disso eu fui montando e fui entendendo que o co-living realmente ele é um ecossistema de negócios. Então tu começa a entender que ele pode monetizar muito bem, muito além da moradia. Pela relação que se estabelece entre as pessoas que estão ali, com afinidades. A gente parte do ponto de vista compartilhado. Então pensa só o que é compartilhado hoje em dia. Um coworking, Uber, iates compartilhados, lanchas compartilhadas, aviões compartilhados. Então, a gente já tem na prática hoje a economia compartilhada. Tá? Então, com base nisso, tu começa a pensar que tu poderia ter um espaço, um escritório físico, mas não, tu pode compartilhar com outras pessoas. Tu poderia morar no lugar, mas tu pode compartilhar. Como eu falei, meu sonho é ter uma lancha, mas eu posso compartilhar. Então, isso começa a dar acesso para outras pessoas e começa também a dar um acesso que eu acho que é um pouco da proposta do CAS também, que é uma economia compartilhada. Começa a dar acesso também a compartilhamento de ideias, a networking, aquele netweaving que a gente já conversou um pouco, que é essa rede de relacionamentos, que a gente foca muito mais em conhecer pessoas e, por consequência, fechar negócios. Então, a gente começa a entender um pouco desse negócio de uma forma um pouco mais ampla, mas entendendo que ele já existe na prática. A gente só acaba que a gente não dava tantos nomes. O brasileiro, ele tem uma tendência de, eu brinco, né? Não é uma crítica, mas de favelizar alguns negócios, né? Na Europa isso é comum. Então, tu traz um negócio mais premium, tu pensa no design, pensa no bem-estar das pessoas. Aqui o brasileiro, ele tem essa questão de só quer enfiar um monte de gente e aí o que vira? Uma república, um hostel. Então, vira um lugar que tu tem uma frequência de pessoas, mas tu não consegue aumentar o ticket médio, né? Então, o co-living, ele traz essa diferença. Eu acho que esse formato, então, pelo formato que tu tem, né, que tu criou, tu acha que é ele que determina o perfil, então, que tu atrai? Totalmente. Eu acho que para todo negócio, tudo parte primeiro, da definição da tua cultura e da tua persona, né? Para qualquer negócio, é diferente no co-living. Sai de dentro para fora. Exato. Então, quando tu define a tua persona, tu começa a entender para onde tu vai. E aí tu começa a entender qual é o teu objetivo. O objetivo pode ser tu horizontalizar ou verticalizar. Horizontal, tu vai ganhar o quê? No volume. Vertical, tu vai ganhar ticket médio, qualidade e tal. Então, o co-living te dá uma opção de uma renda mais fixa, mais estável, porque as pessoas buscam uma questão um fluxo menor. Então, isso tu não precisa de tanta manutenção. Sim. Aí tu tem pessoas que buscam mais um sistema que a gente chama de long stay. Né? Elas querem ficar, elas querem criar laços, elas não estão muito de passagem, mas elas querem também economizar. Eu não quero
montar uma casa inteira, eu não quero compromisso com aluguel a longo prazo, eu não quero ficar sozinho. E até mesmo porque amanhã pode mudar tudo, tu vai para outro lugar. Exatamente, eu quero essa liberdade. A liberdade. E é muito louco porque a gente tem pessoas novas, né? Essa nova geração ela entende muito isso, mas a gente tem uma movimentação de pessoas 40 a mais. Olha só, porque é uma fase que a gente pensa no Coliving como uma fase de transição de vida. E isso serve também para transição de negócios. Eu tenho uma empresa, eu não vou já montar um ponto, um lugar enorme, né? Eu vou primeiro pensar como que eu consigo, dentro de uma estratégia, um orçamento, começar com essa redução de custos. Minha empresa começa a crescer e eu começo a pensar num lugar mesmo, meu, né, físico. Por isso que muitas empresas começam no coworking, depois elas vão realmente estabelecendo esses negócios e buscando por uma estrutura mais própria, né? E há quanto tempo, Paula, tu já está com o modelo de Coliving? 5 anos. 5 anos. Já consolidou? Sim. Assim, hoje, como eu disse, assim, eu fui descobrindo no processo. Então, vamos dizer que eu demorei um pouco mais do que eu deveria, quando eu conhecia do negócio. Hoje, por exemplo, os meus alunos, eles acabam tendo, realmente, assim, se tu fizer tem um payback muito rápido, tipo 1 ano e meio, por aí. Falou em alunos, como é que funciona essa questão, essa tua relação, assim, tu tem um material, tu tem um curso? Eu tenho uma metodologia já de ensino dentro das minhas mentorias e das minhas consultorias para outras áreas de negócio, né? Inclusive, isso me facilitou muito. Muitas das pessoas que passaram por aqui na moradia, acabei fechando o negócio também. Então, a gente acaba até isso, fechando o negócio até com os próprios moradores. Porque como eles estão numa fase de transição, eles precisam de direcionamento profissional, né? Então, isso também acontece. Muitos viraram com clientes, muitos até viraram clientes e montaram seus próprios negócios aqui. Então, montou pilates, montou salão. Então, assim, tu consegue até dividir o Coliving e fazer ele misto. Pode transformar ele no profissional, pessoal, né? E aí, dentro disso, eu comecei a entender que esse modelo eu comecei a entender que outras pessoas também, tem casas ociosas, por exemplo. Pensa que antigamente, o que tu tinha? Tu tinha uma despensa separada, tu tinha casa, tu tinha um lugar para tua prestadora de serviço, né, empregada doméstica, tu tinha babá, tu tinha família 5 filhos, 4 filhos, então as casas eram muito grandes, os espaços eram muito grandes. A gente sabe que o mundo não está mais assim, então os espaços começaram a reduzir, estúdios e tal. Então essas pessoas de uma média de 50, 60 anos, até mais ou menos 60, elas começaram a ficar com o ninho vazio. Então, os filhos foram embora e ficaram com grandes elefantes brancos ali, gerando despesas de jardinagem, gerando muitas despesas de manutenção que casa dá. E aí, essas pessoas, muitas vezes se aposentaram ou precisam complementar a renda, né? Porque a aposentadoria hoje, se não fez um bom planejamento, tu não consegue sobreviver. E aí, também querem conservar aquela casa. Querem ficar morando na casa, não querem ter despesa. Muitas moram, mas outras não. Porque, assim, elas querem mesmo sair, viajar, ou ir para um lugar menor. Ou como fonte de renda, então. Exato, então vai usando como fonte de renda. Para complementar uma aposentadoria aqui. E aí, eu comecei a entender isso, e aí eu comecei a me posicionar também. Então, naturalmente, as pessoas começaram a me perguntar. Um amigo meu me perguntou, ele montou o Coliving e deu super certo. Uma outra amiga perguntou, deu super certo. Aí eu acabei pegando dentro dessa minha metodologia de ensino, né? E aí apliquei, né, trazendo toda, a gente fala, esse conhecimento tácito que vai para o explícito, né? Então, dentro do conhecimento que eu tinha, que eu aprendi, no método que eu desenvolvi, eu passei mesmo para um método desses cursos online. Um curso eu tenho, né? E eu dou também a consultoria nesse sentido. E posso dizer que é bom, porque nós somos alunos da Paola. Tá aí o depoimento. Somos alunos da Paola, porque a gente queria realmente entender melhor como que funcionava esse negócio. Visto que nós estamos agora para dar um novo passo no nosso negócio também, e a gente foi analisar que talvez viabilizar salas comerciais não é inteligente. Porque, como a Paola mesmo disse, e aí é que nós vamos abrir os olhos para isso, a grande Florianópolis está cheia de casas grandes fechadas. E os aluguéis, gente, e aí é incrível essa informação. Os aluguéis em Florianópolis são caros até 5 mil reais. Depois de 5 mil reais até 10 mil reais, você encontra imóveis incríveis dentro desse valor. Que pode parecer que é alto para uma pessoa pagar sozinha, mas e se for no modelo de economia compartilhada, onde você pode utilizar para virar um negócio? Olha o nicho. Essa minha aluna, olha que nicho do mercado. E assim, para vocês terem uma ideia, que
eu nunca tinha olhado para isso como uma forma de negócio. Quando a gente conheceu a Paola, ela plantou essa sementinha e a gente começou a conviver mais. E aí a gente falou assim, tá, a gente precisa realmente do espaço, porque agora os clientes estão cobrando isso, né? Essa liberdade de poder gravar a qualquer momento, e quando eu loco, eu não tenho essa liberdade. Só que daí a gente falou, pra gente manter esse custo sozinho, a gente não vai fazer mais. Aí foi onde a gente sentado lá conversando, o Jorge falou assim, e a ideia da Paola? Eu falei assim, não sei, a gente não conhece. Aí ele falou assim, então vou entrar em contato com ela e vou ver se ela vende o curso dela pra nós, porque se a gente aprender, quem sabe, né? O nosso espaço comercial pode ser embaixo de uma residência grande e em cima a gente faz nesse mesmo modelo e loca os quartos. Então. E ficam pessoas morando naquele ambiente. Cuida, melhora a segurança. É muitas vantagens, gente, através do modelo de negócio. E sem falar que o ambiente da Paola é maravilhoso. Então a gente aprendeu com ela que se você quer se posicionar e quer atrair o público certo, você também tem que entregar uma qualidade, né, de aconchego, da pessoa se sentir que não é só um co-living, que é um modelo de negócio, não, mas que é uma casa, que é um lar, que eles têm essa, né, a gente chegou e os seus moradores, até uma coisa que eu não tinha visto ainda, e hoje ele conversou bastante aqui com a gente e tal, e contando que agora ele tá numa nova fase da vida, 26 aninhos, coisa mais linda, né? Nova fase da vida dele. Tecnologia, eu acho. Né? Não, e é incrível, ele falou que ele se dedicou dos 16 até agora, com hiperfoco na questão da programação, e aí é isso que eu achei legal, porque eu não imaginava. E ele virou e falou assim, e nesse período eu fiz muito dinheiro. Que legal. E aí nesse período eu fiz muito dinheiro e agora eu tô descobrindo o que fazer com o dinheiro. E aí eu entendi o que a Paola fala lá no treinamento dela, de que quando você posiciona bem o seu co-living, você atrai pessoas não que estão morando aqui porque não tem dinheiro, eles teriam dinheiro para bancar uma casa inteira para eles. Mas eles estão porque eles querem estar num ambiente onde tem pessoas agradáveis para eles poderem conviver. Então, se você cuida dessa cultura organizacional, não tem como dar errado. E é por isso que aqui, né, no co-living da Paola tem fila de espera, né, gente? Então, se você quer vir morar aqui, você tem que entrar em contato e deixar o nome. E eu vou dizer para vocês, eu tenho uma aluna que é a 3 minutos aqui. Do lado, ao lado, uma casa linda, e ela fez a mentoria mesmo individual comigo, e aí também recebeu o curso também, né, contratou o pacote, vamos dizer assim, e ela em 3 meses realmente lotou a casa, e agora hoje a gente faz intercâmbio, então ela manda pra mim, eu mando pra ela, então, eu deixei aqui, eu mando lá, e as duas fazem propaganda, então a gente virou parceira de negócio, sabe, e ela também aplicou assim, passo a passo, o modelo de negócio. E ela tá super feliz. E eu vou te dizer assim, ela, no caso dela, por exemplo, era uma casa família, que tinha memórias, ela cresceu ali, então eles tinham um apego muito forte à casa. E ela fez modelo de negócios com base nessas memórias, então foi bem lindo, assim, o processo dela. E aí as pessoas realmente entram e ficam assim, super... É porque eu acho que aí entra o propósito, né, Paula? Não é só o negócio em si, porque o negócio por negócio é só dinheiro. Agora, o negócio com propósito é dinheiro e gratificação. Porque você sente grato pelo que tu tá fazendo. E aí começa a sentir a coisa acontecer pra ti e pros outros, né? Que é o que tu acabou de falar pra nós, assim, não é qualquer um que tu traz pra cá. Você tá trazendo alguém pra dentro da tua casa, né? Lembrando que isso aqui é um bairro de casas. Então, o potencial que o bairro tem para que se transforme num bairro de co-work ou de co-living, né? É muito grande, porque essas pessoas, como tu falou, é a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos crescem, os pais às vezes ficam, não querem se mudar, ou por um motivo ou por outro gostam daquela casa, ou gostam daquela região, e quando a gente vê se começa a aparecer a oportunidade, tanto na cidade como para nós aqui é o Córrego Grande, é um bairro muito próximo, né? Então tu pensa bem que a pessoa está morando num lugar seguro, bem acomodada, né, próximo de tudo, e ainda com a possibilidade de trabalhar e fazer negócios, né, ter conexões. Então eu acho que é uma fórmula que une muitas variáveis assim que funcionam bem, né, juntas, né? E agora fazendo uma propaganda do CAS, né, na verdade, olha só que engraçado, né, porque a gente começa a ver como o CAS também funciona com essa conexão, né? Porque a gente conectou, aí daqui a pouquinho dentro dessa conexão, a gente tem esse podcast aqui, aí a gente começou a fechar negócios entre os alunos, então eu acho que também isso é muito legal, porque vem muito de encontro no negócio com essa própria proposta do CAS, né? E isso é muito interessante. Ai, Paula, mas são pessoas, muitas pessoas, mas são pessoas, gente tudo junto. A gente tem que lidar com pessoas o tempo inteiro. Eu acho que esse é o preço da gente
evoluir ou crescer profissionalmente. Chega uma hora que tu não tem mais braço, tu precisa de pessoas e tu precisa desenvolver essa inteligência emocional, essa liderança. Não é diferente no co-living. A gente tem lideranças, a gente tem acordos bem definidos, a gente tem pessoas responsáveis, a gente chama dos guardiões da casa, né? Então, pessoas responsáveis pela harmonia da casa. Então, a gente tem um modelo de negócios bem robusto que possibilita que realmente as coisas andem sem a gente precisar, de fato, estar dentro do negócio. Acontece os BO? Claro que acontece, mas envolve pessoas, tudo isso, na verdade, é muito controlável. E eu digo, de vez em quando, muito mais controlável do que uma empresa cheia de pessoas ali que tu, né, que troca liderança e tal. Então, assim, eu vejo isso realmente controlável e eu vejo que lidar com pessoas sempre vai existir. Eu tive loja, eu tive vários negócios, eu tive mais de 20 funcionários, todos juntos. Tinha que administrar. Eu tive também um momento que eu tinha 4, tem um momento que eu não tinha nenhum. Dava muito mais o problema. BO é o mesmo com 4, com 5, com 10, com 20, com 10 pessoas. Com 2 já dá problema. Então, assim, a gente sabe que, assim, no final das contas, é o que a gente fala muito hoje, né? A gente precisa saber lidar com pessoas. Então, eu sempre quebro essa objeção. Difícil. De novo, teu posicionamento, a forma que tu lida com eles, os acordos bem claros, tudo isso deixa o negócio mais leve, mas como qualquer outro negócio, tu vai ter que trabalhar um pouco, né, gente? Não existe a fórmula. Eu falo que todo mundo tem que escolher o seu difícil. Porque se exercitar é difícil, mas ser sedentário também é. Ser magro é difícil, mas ser gordo é bem mais difícil. Ser saudável é difícil, mas ser doente é difícil. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam escolher o seu difícil, se agarra nele e torna o processo mais leve e faz acontecer. Porque é desculpas, né? Às vezes as pessoas, elas esperam, não é que a gente traga um modelo de negócio para elas, mas que a gente traga um milagre embalado no produto digital. Você falou agora, eu acho uma grande verdade. Milagre. Tornar o processo mais leve, eu acho que é a chave da vida da gente. Porque assim, a vida, na minha opinião, né? Não tenho muita experiência de vida, mas pelo pouco que eu tenho, é uma sucessão de diversidades, né? Tu pode passar pelas dificuldades que tu tem, assim, sofrendo, ou tu pode passar rindo. Mesmo que tu tenha que estar chorando para poder rir. Mas faz parte, né? A vida, nem quem vive dentro de uma bola de cristal tá protegido, porque ali dentro vai acontecer alguma coisa que vai sair fora do que tu quer. Então, eu acho que quando tu preparou o teu material para treinar esses alunos, tu tá blindando eles já de um monte de problema que tu teve ao longo da tua jornada. Total, e eu tive, tá? Quando eu comecei, eu imagino. Eu não tinha nem assim, todo mundo lavava a roupa a hora que queria, era uma zona, tá? Era uma zona, passava no início. Foi lapidando. As pessoas que entravam era assim, ó, paga o que for, o próprio ambiente foi se transformando, os próprios quartos. Mas tu foi entendendo, né? Ao longo do que estava acontecendo, tu foi entendendo para que lado tu queria ir, né? E eu foco muito nas pessoas aqui, então, tipo, eu tenho muita preocupação com eles, né? Então, assim, eu tô sempre preocupada, assim, com o bem-estar deles. Mas, como qualquer liderança, a gente tem que impor limites. Então, eu sei até onde eu consigo ir. Mas eu sempre penso, o bem-estar deles são as facilidades, eles têm que não tem que ter preocupações. Então, tanto que o modelo de co-living é um boleto só, tá incluso. Água, luz, internet, a limpeza, tá tudo incluso. Não se preocupa com nada. Ele tem um contrato que pode ser 1 mês, 3 meses, 6 meses. Então, realmente, ele passa a ter essa liberdade, assim, né, dentro da vida dele. E, assim, é aquela coisa, né, a gente tá nessa era, né, eu sempre repito isso, porque eu acho que para toda a área é velocidade e conveniência. As pessoas querem coisas rápidas, convenientes, né, e aí, o que é rápido, o que é conveniente? Não precisa se preocupar com nada. O Steve Jobs, né, assim, ele usava uma camiseta, uma calça jeans, sempre, é a mesma coisa, porque ele queria economizar o cérebro dele, o tempo dele. E eu vou perder tempo pensando na minha roupa. Então não é diferente para esse negócio. O que eu vou perder tempo sentando para pagar a luz, para pagar a água, para pagar não sei o quê, para chamar o jardineiro, para pagar uma aluguel. Quanto mais prático tu tornar o processo, menos oneroso ele vai ser para ti. Sim, total. Então, eu acho que é isso, assim, eu sou muito apaixonada pro negócio, tem desafios, tem, né, eu acho que pra tudo tem, a gente tem que sempre botar um propósito, e o propósito, ele não é também algo assim que que vai te dar, encontrei a minha vida sobre isso, mas o propósito no final das contas é pagar conta, né? Porque a gente tem que pagar conta, a gente tem que evoluir financeiramente. Então, acho que um dos grandes propósitos para qualquer negócio também é esse, né? Eu pensar o quanto isso está me gerando de renda. Tem que gerar resultado. Aí, o que é isso? Onde é que eu me identifico?
Quando eu comecei o co-living, eu não me identificava, eu não conseguia me imaginar morando de forma compartilhada. Eu visitava meu irmão, eu dormia no hotel, eu não dormia nem na casa dele, meu irmão, meu amigo, assim, sabe? Porque eu tinha essa coisa das minhas coisas, do meu espaço, as coisas do meu jeito. Então, pra mim, foi uma quebra de paradigma total, assim. Dá pra dizer que a tua vida hoje ela é mais minimalista por causa disso? Total. Mudou até o estilo da tua vida. Totalmente. Eu fiquei muito tempo morando aqui, eu fiquei quase 3 anos morando aqui. Eu fiz muitas amizades, eu aprendi muito, várias áreas, vários pontos de vista. Na época, eu mudei agora pra longe de comprar um carro. Mas assim, até comprei um carro à vista, nem preocupei em parcelar. Nem precisava de carro, né? Não precisava de carro, então eu passava o dia inteiro andando de bicicleta. Eu fiquei quase um ano tentando me organizar no que eu ia fazer, de fato, então eu fiquei meio que sabática ainda. Fazia tudo de bicicleta, não tinha muita despesa. Eu até fiquei com uma vitamina D lá em cima, fiquei saudável e tive o tempo para conseguir pensar, organizar as minhas coisas. Para onde que eu vou? Vou dar consultoria, o que eu vou fazer? Então, isso me proporcionou tudo isso. Então, é muito mais assim, o negócio te traz muitas coisas, muito aprendizado, né? E para tudo. Às vezes, quando o negócio que tu passa uma dificuldade financeira, te traz resiliência. Né? Então, para todos os negócios, a gente encontrar a finalidade dele é importante. Eu encontrei essa finalidade de transformação de vida, diminuir um pouco a carga, ter mais liberdade, conseguir, né? Hoje eu fico um pouquinho aqui, um pouquinho em Montevidéu. Eu tenho essa liberdade porque o negócio movimenta. Não posso ficar um mês lá, uma semana aqui, eu posso viajar. Lembrando que a Paola é filha de mãe uruguaia, né? Sim. E não sei por que essas coisas acontecem, mas virou e mexeu, acabou indo parar de novo. Fui parar no Uruguai. Mas eu acho que é quando a gente alinha, né? Que legal, quando a gente vai alinhando as coisas vão acontecendo e como do co-living, um retorno para casa, né? Então, eu quero convidar todos a conhecer o modelo de trabalho da Paola, né? A gente vai deixar fixado o contato dela para quem quiser conhecer melhor como é que funciona esse modelo de economia. Dá para dizer que é uma economia colaborativa e compartilhada, né? Para as pessoas se ajudam e compartilham todos os prazeres e as despesas, né? Que a gente sabe que sempre vai ter. Tens alguma outra... Ô Paulo, e dentro hoje da plataforma do CAS, hoje você está fornecendo como produto lá a sua consultoria de negócio também? A consultoria dentro do CAS, não, olha, boa ideia, viu? Tem que botar lá. É assim, né? Eu sou aluna dela, né? Então eu já pude observar o quanto esses anos de negócio, e é claro, a história da Paola não se resume nesses últimos 5 anos de co-living. Antes disso teve outros negócios e teve muita coisa ali. E eu dou muito valor na experiência. Eu acho que nem o melhor doutorado do mundo faz alguém aprender tanto quanto a vivência, do fazer acontecer, né? E às vezes, dentro dos negócios da gente, para poder clarear, você só precisa de uma consultora mesmo, para trazer esse olhar de fora e poder te falar assim, ó, mexe essa pecinha aqui do teu xadrez que você vai conseguir chegar mais rápido no teu objetivo. E aí eu queria saber quais são os produtos, então, que a Paola hoje fornece dentro da nossa plataforma do CAS. Bom, eu acho que a gente tem que dar uma revisada nesses produtos, né? Hoje eu aproveito a consultoria dela. A Paola, ela entrou há pouco tempo, no caso, né? Ela é uma das nossas aliadas mais recentes, então a gente ainda está formulando esse processo de adesão, porque existe uma responsabilidade muito grande da minha parte com ela, que é não encher ela de CAS, sem fazer com que esses CAS rodem no negócio para poder gerar energia para ela, porque eu sempre me preocupo assim, ó, o que está entrando tem que estar saindo, né? E eu sempre digo, para cada CAS gasto, tem que ser R$1 economizado, porque a gente não gera despesa desnecessária, a gente traz oportunidades que tu não iria ter em real. Então a ideia é criar essas conexões, né? Te amparar, ver tudo que tu precisa e poder te entregar um maior número de resultado possível para que cada vez mais faça sentido essa parceria que a gente estabeleceu. Sim, oferecendo novos produtos e novos serviços. A gente, de vez em quando, busca um pouco do posicionamento e a gente esquece, né? Eu tenho uma busca, muitas vezes, em não ser tão generalista, em ser um pouco mais... Mas respondendo a tua pergunta, eu dou consultoria de negócios, né? Eu tenho uma expertise enorme na parte de varejo, atacado de moda, mas quando a gente fala de posicionamento, de experiência, a gente pode ir para qualquer área, né? Então, a mesma metodologia que eu aplico ali no Viver de Co-Living é uma metodologia que a gente começa com essa questão comportamental, a gente vai muito para essa parte da gestão e a gente vai para o campo de batalha.
E quando a gente fala dessa metodologia, a gente realmente pode ir para qualquer negócio. Então, hoje eu tenho clínicas de estética, que eu presto consultoria, eu tenho lojas, eu tenho a representação comercial, eu tenho um cara que faz wrestling, eu tenho várias áreas ali dentro desse processo. Então, é uma consultoria de negócio, como ela falou, muitas vezes numa consultoria, uma virada de chave já vale tudo, né? E aí eu tenho essa experiência mesmo e é o que eu acabo aplicando. Então, hoje, de negócios, eu tenho meu co-living e eu alugo salas comerciais que eu coloquei dentro do co-living. Então, o próprio coworking, o espaço para eventos, as salas comerciais. E aí, essa parte toda de consultoria e também a parte de mentoria, né? Porque a mentoria é diferente da consultoria. A consultoria tu vai de uma forma. O cliente tem uma necessidade, tu resolve o problema. A mentoria, tu segue um método fechado e específico. Né? Então, sempre focar nessa área de gestão, área comercial e a área de desenvolvimento pessoal, que são as áreas onde eu tenho toda a expertise, o pós, enfim, todas essas especializações nessa área. Eu falo sempre quando as pessoas têm dúvida, né? E perguntam pra mim assim, mas no fim, qual que é a diferença entre consultoria e mentoria? Eu falo assim, um consultor, ele vai vir, vai te dar um diagnóstico e vai te dar o caminho das pedras, vai te dar uma orientação do que você tem que fazer. O mentor não, ele vai pegar na sua mão e ele vai junto com você. Então é por isso que uma consultoria não chega nem perto do que é uma mentoria de fato, né? Porque o mentor, ele vai te dar a mão e vai junto contigo. A mentoria é um método. Tu não tem, eu crio um método, eu desenvolvo pilares e eu aplico esse método. Se tu quiseres saber um pouco mais, né? Mas agora eu fiz todo esse método como método do Viver de Co-Living. Aí o método pronto. Agora eu quero ir para outro nível. Agora eu quero uma coisa, não. Agora eu tenho problema, solução. Aí tu vai para uma consultoria. Então a gente vai trabalhando dentro dessa esteira, né? Com um cliente, para que a gente possa chegar num objetivo cada vez melhor. Eu tenho clientes que começaram comigo há 4 anos, aí a gente chega no desafio e aí eles vão para o campo de batalha, daqui eles entendem, não, agora são novos desafios, eu realmente, dentro do meu pipeline, eu já estou em outro nível, a gente tem outras obstruções que a gente fala, né? E aí agora eu preciso de novo de uma ajuda para estar sempre evoluindo dentro dos meus níveis, né? Tá sempre mudando. Então, assim, eu acho que é isso, assim, o objetivo é esse, a gente está sempre ultrapassando barreiras ali dentro dos nossos negócios, né? Demais, gente. Paola, quero agradecer pela oportunidade, pelo papo. Eu sei que hoje tá com o teu dia bem corrido. Hoje não foi um dia fácil para ninguém aqui em Florianópolis, né? Foi um dia de chuva, de frio. Parece inverno, não estamos em agosto, mas é agosto, mas parece inverno ainda. É verdade. E te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade, que eu sei que foi muito importante para nós tu ter vindo aqui hoje e quero que tu faça parte cada vez mais desse nosso ecossistema que a gente está formando junto. Legal, obrigada, gente. Eu tô bem feliz com o caso e com certeza aí. Conheçam a Paola, busquem as informações dela nas redes sociais aí que vocês vão gostar muito de conhecer o trabalho dela. É isso aí. E se você gostou desse conteúdo até aqui, se inscreve no canal, envia para aquela pessoa que precisa também conhecer tanto a plataforma do CAS, que pode vir a ser um potencial cliente, tanto da Paola como Paola mentora, consultora e até mesmo aqui no espaço do co-living dela. E se você tem dúvida, quer saber um pouquinho mais, marca um café com ela, que ela é maravilhosa. Sou suspeita pra falar, mas realmente você vai gostar muito. Obrigada. Imagina. E até o próximo podcast. Vem pro caso você também.